Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Felizes e animados? Vamos a uma reflexão da palavra do Senhor, baseada em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, e o tema da nossa reflexão é acerte o passo. Nós vamos pensar biblicamente como nós podemos acertar a nossa caminhada, o nosso passo com Deus. Às vezes eu tenho a impressão que é um abismo profundo entre a teoria e a vida, entre aquilo que compreendemos e aquilo que efetivamente vivemos, entre aquilo que há na mente e aquilo que vem para o coração de forma prática, e nós vivermos exatamente a palavra. Há um distanciamento profundo, há um abismo crescente entre pessoas que, por vezes, têm uma maneira de ser dentro da igreja, por assim dizer, pensando assim no cristianismo, mas vivendo de uma forma diferente. Então essa reflexão bíblica, ela vem com o objetivo de nós termos uma só vida, de nós pensarmos que o Evangelho não dá margem para nós sermos uma pessoa dentro de casa e sermos outra pessoa na igreja, por exemplo, outra pessoa com Deus. Não dá margem para isso. O Evangelho nos ensina que nós precisamos ser a mesma pessoa, independe de ambiente, independe de igreja, independe de religião, e independe de pessoas próximas a nós. Então nós vamos pensar biblicamente o que o Evangelho nos ensina acerca disso em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 6. Esse texto bíblico é um texto bastante interessante e nós vamos pensar nele. Aquele que diz e permanece nele, então está classificando um grupo de pessoas. São as pessoas que professam, que falam, que permanecem em Jesus. Bom, essas pessoas, esse grupo de pessoas que diz que permanecem em Cristo, essas pessoas, elas têm nesse texto um compromisso. O versículo continua: esse deve também andar assim como ele andou. Bom, o versículo, ele tem uma ideia daquilo que as pessoas falam, aquele que diz. Então as pessoas falam: eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, minha vida está comprometida com Cristo. Ótimo, maravilhoso, excelente, joia. Só que essas mesmas pessoas que dizem estar com Cristo, permanecer com Cristo, dizem professar a Cristo, devem se comprometer com Cristo a ponto de andar como Ele andou. E aí está a característica do discípulo, porque isso é profundamente sacrificial. Essa semana eu conversava com um amigo e eu falei para ele que o grande objetivo da vida é imitar Cristo. Mas isso é muito desafiador para mim e para você. Algumas coisas serão fáceis, algumas coisas mais fáceis, algumas coisas médias e algumas coisas difíceis e outras muito difíceis. Muito difíceis. Entre a ideia de estar em Cristo, a ideia de professar a Cristo pela fé, de permanecer nele, deve haver, segundo esse versículo, um compromisso de andar assim como Jesus Cristo andou. Significa dizer que
tudo o que Jesus Cristo fez, da maneira que Jesus Cristo agiu, essa deve ser a maneira que você e eu temos que agir, viver e existir. Como diz lá o texto de Atos, porque nele vivemos, por ele nos movemos e por ele existimos, e para ele, e para a glória dele. E isso é profundamente desafiador. Por isso que o tema da mensagem é acerte o passo. A palavra permanece, aquele que diz que permanece nele. Essa palavra no original, ela tem uma ideia de viver. A palavra ela é meno no original, de pessoas que sobrevivem em outra, que vivem em função de outra, estar ligado a outro. Essa é a ideia do original. Então, uma vez que nós permanecemos em Cristo e estamos ligados a Cristo, lembre-se que nesse compromisso de fé que eu e você temos em Jesus, irradia em nós de uma forma tão profunda que nós precisamos fazer coisas que nós não gostamos, porque nós permanecemos nele, nós estamos vivendo nele. E isso nos compromete profundamente. Nós, por vezes, teremos que perdoar pessoas que talvez não merecessem perdão. E precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos ser mais humildes, precisamos ser mais simples, precisamos nos envolver com o Evangelho a ponto de se comprometer com ele, e esse mesmo Evangelho, e esse mesmo Cristo, nos constranger a viver diferente, a pensar diferente, a fazer coisas diferentes, pelo fato de estarmos permanecendo nele. Isso é um desafio. Então a palavra permanece significa dizer pessoas que vivem em Cristo. Aquele que diz que permanece, que está ligado, assim como o ramo está ligado. Então essa ligação de existência, de sobrevivência, ela traz esse comprometimento de vida. E aí o texto tem uma outra palavrinha legal para a gente pensar hoje. Aquele que diz, esse grupo de pessoas que dizem permanecer nele, até aí é fácil, tem um monte de gente dizendo que permanece em Cristo, que é de Cristo. O meu vizinho diz, o vizinho da frente diz, o vizinho da direita diz. Esse país é um país cristão. E o número de evangélicos é enorme. O número de pessoas que dizem que estão com Cristo, até na nossa igreja. Há muitas pessoas que eu conheço que dizem que estão em Cristo, que permanecem em Cristo e dão um mau testemunho terrível. Terrível. Porque estão em Cristo, mas não a ponto de se comprometer para renunciar a si mesmo, para amar pessoas que são aquelas pessoas difíceis de serem amadas, pessoas difíceis de perdoar, pessoas complicadas. E esse discípulo de Cristo permanece nele a tal ponto, a tal maneira, que ele ama, que ele se compromete, que ele tem um vínculo com Cristo para que Cristo seja glorificado na vida. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 6, esse grupo de pessoas, aquele que diz que permanece nele, esse mesmo deve também, o versículo bíblico vai dizer, andar. Andar. O que significa essa palavra andar? Andar, no original, é uma palavrinha legal, que ela significa peripatel, significa caminhar, fazer o caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver de acordo com, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então, aqueles que dizem que estão em Cristo devem se comportar, devem ser conduzidos pela vida, devem regular a vida,
devem desenvolver um caminho de tal maneira, escute, veja, de tal maneira que a maneira que ele se conduz, que ele se comporta na vida, as pessoas olharão e dirão: ali está uma serva de Deus, ali está um servo de Deus que se parece com Cristo. Se parece com Cristo quando é contrariado, se parece com Cristo quando é magoado, se parece com Cristo quando é humilhado, se parece com Cristo quando é tentado, se parece com Cristo quando é provocado, se parece com Cristo quando a tentação vem em forma de corrupção, vem em forma de adultério, vem em forma de pornografia, se parece com Cristo na maneira de falar, no bate-papo com os amigos, conversando com as pessoas, com as amigas, dentro de casa, na rua, em qualquer lugar, se parece com Cristo, regula a vida, a própria vida está regulada, porque ele se conduz de uma maneira que ele se comporta como. Agora, querido e minha querida ouvinte, perceba o seguinte, que coisa fantástica, não é o fato de fazer parte de uma igreja, não é o fato de fazer parte de uma religião. Tem um monte de gente que faz parte de igreja e não dá testemunho de Cristo e em nada se parecem com Cristo. Tem um monte de gente abarrotando as igrejas, pessoas que seguem a Cristo e andam com Cristo desde criança, nasceram na igreja, mas não dão testemunho de Cristo, não falam como Cristo, não pensam como Cristo, não se comportam como Cristo, não se conduz na vida como Cristo, não tem a vida regulada como Cristo. Mas, no entanto, estão de terno e gravata, pregando, falando nos púlpitos, nas igrejas, são pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, é gente para todo lado espalhado em várias igrejas e denominações religiosas que tem cara de religião, que se parece com religião, que tem sinônimo de religião, que tem títulos e mais títulos e mais títulos de religião, mas não tem nada parecido com Cristo. As suas obras são reprováveis porque odeiam. Quantas pessoas você conhece que estão dentro da igreja e irmão brigado com o irmão, irmã brigada com irmã, pessoas que têm patotinhas, grupos, esse não fala com esse porque tem mágoa desse, se chateia com esse. Isso nada se parece com Cristo, isso não tem a ver com Cristo, não se conduz pela vida como um bom discípulo de Cristo. O texto é absurdamente comprometedor. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, esse também deve se conduzir pela vida, esse também deve se comportar, esse também deve dar demonstrações de amor, demonstrações de amor, demonstrações de amor. Às vezes eu fico assim perplexo com as pessoas que andam com Cristo, e por causa de coisas muito simples, meus amados, coisas muito simples, coisas muito pequenas, coisas muito supérfluas, de repente falam mal uma das outras, de repente estão com raiva, estão odiando, estão praguejando, estão amaldiçoando a vida do outro, desejando mal para o outro. Quando que Cristo fez isso? Em que momento Cristo fez isso? Nós temos que rever algumas coisas, repensar. Se eu permaneço nele, eu tenho um compromisso com Cristo. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso pensar o que eu quero, eu não posso viver como eu quero, eu não posso me relacionar com as pessoas e dizer o que eu penso, do jeito que eu quero dizer, magoando outras pessoas, às vezes odiando outras pessoas, às vezes perseguindo, às vezes fazendo política, às vezes criticando a vida das pessoas por caprichos. Mas essa não é a melhor maneira de ser conduzido pela vida como foi Jesus.
minha vida está comprometida, quer ou queira, quer não. A minha vida e a sua estamos comprometidos, quer nós gostemos disso ou não, quer isso pareça interessante ou não. A minha maneira de regular a minha vida, de me comportar, de me conduzir, desde a minha maneira de falar, de pensar, de agir, de sentir, qualquer tipo de impulso, qualquer tipo de sentimento e qualquer tipo de comportamento precisa ser sempre a maneira que foi Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa máxima referência. Assim como eu fui, eu tenho que disciplinar a minha vida para eu ser como Ele foi. O texto bíblico, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como. Assim como. Essa palavra como é katos no original. Katos significa de acordo com, justamente como. Eu tenho uma tradução que eu gosto mais, que é exatamente como. Exatamente como. Katos significa exatamente como Jesus Cristo. Então, se você quer ter um parâmetro para que norteie a sua vida, e eu preciso desse parâmetro, nós devemos fazer a seguinte pergunta: se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, o que ele pensaria? Se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, o que ele falaria? Se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, como ele iria se comportar nessa situação que eu estou vivendo agora? Como ele iria agir? O que ele faria? Esse é o meu parâmetro máximo, porque eu estou comprometido com ele, porque eu sou discípulo dele, e o discípulo imita o mestre, e o discípulo caminha como o mestre, exatamente como. Essa é a ideia de katos, exatamente como. Então você perceba que o discípulo de Jesus, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de falar, uma maneira de sentir, uma maneira de agir, quer ele goste disso ou não, quer isso lhe pareça agradável ou não, quer isso lhe deixe confortável ou não. O evangelho não é para trazer conforto para mim e para você. O evangelho é para trazer incômodo e inquietação. Eu preciso estar sendo inquietado pelo Espírito Santo para mudar de vida, para ser diferente. Não é admissível que um pastor não dê testemunho de Cristo, que um crente, que uma pessoa que diz que anda com Jesus, que um presbítero, que uma diaconisa, que um diácono, que um irmão da igreja, que uma irmã da igreja, que um jovem, nós precisamos estar comprometidos com ele, ou não entendemos a nossa missão de vida, ou não compreendemos o nosso chamado, ou não compreendemos por que vivemos e existimos. E aí eu penso que o que dá sentido à vida, o que traz significado à vida, o que dá razão para a vida, é viver para a glória de Deus. É pensar para a glória de Deus, é andar para a glória de Deus, é namorar para a glória de Deus, é ter um casamento para a glória de Deus, é negociar para a glória de Deus, eu tenho duas irmãs, me relacionar com as minhas irmãs para a glória de Deus, com a minha esposa, com meu filho, enfim, com qualquer pessoa que eu me relacione, eu preciso me relacionar com as pessoas para que Cristo seja glorificado. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, as nossas razões, ou as nossas justificativas, ou as nossas desculpas, elas não funcionam, elas não servem. Elas não servem. O que Deus espera de nós é uma mudança de comportamento, é uma mudança de postura, é uma mudança de atitude, é uma mudança de vida. O discípulo de Cristo, ele se parece com Cristo. Por que que nós
devemos andar como Cristo andou. Por quê? No contexto anterior, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, olha o que é que diz o texto bíblico, meus amados. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, que é o crescimento da maturidade cristã, e nisto sabemos que estamos nele. Não é que eu e você, nós não erramos. Nós erramos de imensas maneiras. Eu erro inúmeras vezes com várias pessoas. Ok, mas eu não posso compreender que o parâmetro de ser igual a Jesus, e isso significa dizer que eu tenho que ser bom sempre, que eu tenho que amar sempre, eu tenho que fazer o que Cristo faria, que eu tenho que perseguir o caráter de Jesus, porque eu digo que eu o conheço, e eu digo que eu guardo os seus mandamentos, que são os ensinos dele, e eu digo que eu estou na verdade, e eu digo que eu guardo a sua palavra no meu coração, e nele verdadeiramente eu sou aperfeiçoado no amor de Deus, e por causa desses compromissos e dessa minha relação com Deus e com a palavra, eu preciso ser uma pessoa diferente, uma pessoa que a Bíblia vai chamar de luz do mundo, de sal da terra. Então, como filho, eu preciso ser luz do mundo. Como pai, eu preciso ser luz do mundo. Como marido, eu preciso ser luz do mundo. Como pastor, eu preciso ser luz do mundo, sal da terra. Como irmão, eu preciso ser luz do mundo, sal da terra. Como amigo, como trabalhador, como pessoa que negocia, com todas as áreas da vida, nesse guarda-chuva que envolve, nós precisamos, eu e você, termos compromisso com Deus, compromisso com Cristo Jesus e andar assim como ele andou. Esta palavra é uma palavra para direcionar a minha vida e a tua vida. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Querido irmão, querida irmã, acerte o passo, acerte. Se há alguma coisa que o Espírito Santo está falando com você agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está falando contigo nesse exato momento, o Espírito Santo está tocando no seu coração, que você precisa mudar em alguma área na sua vida, que você precisa acertar alguma coisa, mude, urgentemente, mude, ou enquanto há tempo, e não somos recolhidos, não morremos, ou Cristo não volta. Vamos acertar o passo. Vamos pedir perdão para quem tiver que pedir perdão. Vamos amar as pessoas mais difíceis, mais intragáveis. Vamos amar essas pessoas. Vamos demonstrar o amor de Cristo para quem não merece. Porque nós só seremos parecidos com Cristo quando não falarmos mal das pessoas, quando não denegrirmos a imagem das pessoas, quando eu não tenho os meus hábitos naturalmente para danificar o outro, senão para amar, para compreender, para ser longânimo, para abençoar, porque foi para isso que fomos chamados. Tem um pastor amigo meu, que eu amo muito, que ele disse que nós fomos chamados para criar pontes, para fazer conexão. E o teu chamado e o meu chamado é para ser bênção para as pessoas que estão próximas a nós. Então, se há alguém na sua vida que você tem alguma diferença, ligue para essa pessoa hoje mesmo, quando terminar essa mensagem. Ligue para essa pessoa, converse com essa pessoa, diga me perdoe, me desculpe, ame essa pessoa, diga eu vou orar por você, ore por mim, peça perdão se for o caso, faça qualquer coisa
que esta coisa tem a ver com o Evangelho, que você se pareça com Cristo, o seu caráter e o meu se pareçam com Cristo, mesmo que estejamos vivendo dias difíceis, situações difíceis demais. Renuncie a si mesmo, para que a tua vida seja a semelhança de Cristo. Não siga modelos equivocados, siga Cristo. Não ande nos passos de muita gente. Tem muita gente boa, tem muita gente legal, mas imitar é a Cristo. Imite a Cristo, olhe para Cristo, pergunte a si mesmo o que Cristo faria no seu lugar e faça, e faça. Cristo não irá cobrar aquilo que não depende de você, mas aquilo que depende de você, para ser semelhante a Cristo. Foi para isso que Deus te tirou de onde te tirou, foi para isso que Deus te livrou da morte, foi para isso que Deus estabeleceu um propósito na tua vida, e é para isso que você está vivo hoje. É porque é para você ser bênção, é para você ser a semelhança de Cristo, é para você ser parecido com Cristo, é para você não falar suas próprias palavras, não ter os seus próprios sentimentos e as suas atitudes, senão as de Cristo, e para que Cristo seja glorificado na sua vida e na minha vida. Querido, querida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem e eu gostaria de orar por você. Que Deus te abençoe imensamente. Que Deus te dê graça a você e a mim, para nós fazermos infinitamente mais do que aquilo que Deus espera de nós. Que nós venhamos dominar os nossos impulsos, a nossa vida, para que Cristo seja glorificado nos nossos relacionamentos familiares, Cristo seja glorificado no nosso comportamento, Cristo seja glorificado na nossa maneira de pensar, de amar, de sentir, de falar. Cristo seja exaltado. Este é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida. Em nome de Jesus, não permita que Satanás prevaleça sobre tua vida, em nome de Jesus. Não permita que Satanás prevaleça sobre você, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te use, que o Espírito Santo te capacite, que o Espírito Santo seja com a tua vida, para você ser bênção onde você está, no lugar que você está, e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Se for possível, feche seus olhos, curva sua fronte. Deus, obrigado por esse momento extraordinário de reflexão de tua palavra, Senhor. Pai, cause inquietação em nosso coração para nós sermos iguais a ti. Cause inquietação no nosso caráter para nós andarmos em santidade, imitar o teu falar, imitar o teu pensar, imitar a tua maneira de agir, de sentir, Senhor. Que o teu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.